É o Evangelho de carreirinha para nós, hoje, Marcos, capítulo 14. Tendo saído do templo, cruzou Jesus o vale do Cedron, olhou do Monte das Oliveiras de volta para o templo e disse aos seus discípulos uma sequência de coisas que aconteceriam até o dia da volta do Filho do Homem. E disse-lhes: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Filho do Homem. Se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiem, vigiem, vigiem. Dali a 2 dias, chegava a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais líderes religiosos e os teólogos dos judeus procuravam achar uma maneira de prenderem a Jesus. E imaginavam que poderiam fazer isso à traição, e se conseguissem isto, o matariam. Pois diziam: não façamos nada durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo e os romanos não se voltem contra nós. Então, estando Jesus em Betânia, próximo de Jerusalém, uma aldeiazinha, 2 quilômetros de distância, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio mulher no meio do nada, trazendo um vaso de um material caríssimo, um vaso de alabastro, que era container para um perfume preciosíssimo de nardo puro, que na antiguidade era um bem precioso e caro. Tanto o container quanto o preciosíssimo conteúdo do nardo puro. E esta mulher, quebrando o seu vaso lindo de alabastro, derramou o bálsamo precioso sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, dizendo: que coisa mais idiota! Para que este desperdício de bálsamo? Porque o bálsamo subitamente tinha ficado muito mais importante do que a cabeça daquele sobre a qual ele fora derramado. De repente, o bálsamo ganhou toda a importância e aquele sobre quem ele foi derramado perdeu todo o significado. Porque o bálsamo valia dinheiro. E dinheiro é uma tentação constante que faz com que Jesus seja dessignificado ante os sentidos de alguns que se dizem seus discípulos e não percebem a sutileza da dessignificação sofrida por Jesus, em nome de qualquer que seja o pretexto que eles possam alegar. E eles alegavam o seguinte como justificativa para dizerem: que desperdício. Qual era a alegação? Ora, este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro levantado poderia todo ser investido na causa dos pobres. E murmuravam contra a mulher, tomaram uma posição socialmente hostil contra aquela alma de devoção capitalistamente inconsequente. Mas Jesus disse: deixai-o, deixai-o. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é obra social.
Nem tudo é mensurável, nem tudo é quantificável. Vocês não podem discernir o significado da intenção, do sentido. O vaso era dela, o bálsamo era dela, o sentido era dela. Vocês não podem respeitar o sentido do outro. Deixai. Porque a molestais, isso é opressão. Vocês a estão oprimindo. E ela praticou boa ação para comigo. Eu gostei. Eu gostei do que ela fez. E tem mais, deixa eu lhes dizer, os pobres não podem ser um pretexto para vocês em relação a isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco. Até o dia de hoje. Sempre os tendes em todas as sociedades, em todos os ambientes. E quando quiserdes, se a questão é essa, podeis fazer aos pobres todo o bem que vocês queiram. Eles estão por toda parte. Mas a mim, nem sempre me tendes. Nem sempre. E ela, esta mulher a quem vocês oprimem e molestam, com a sua opressão social, ideológica, sob o pretexto da economia, ela fez o que pôde. Ela fez o que ela pôde para comigo. Foi a manifestação do todo dela. Respeitem-la. E ela antecipou-se a ungir-me para minha sepultura. Ela teve uma visão, perspectiva que nenhum de vocês tiveram. Ela já discerniu que vocês se negam a aceitar. Por isto é que eu digo a vocês que se pensam meus discípulos com poder de discernir, de saber, de corrigir, de remendar até o que os outros fazem em relação a mim, por isso eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, e eu estou chamando vocês para anunciarem o Evangelho, vocês mesmos terão que contar a história dela para a memória dela em todos os lugares da terra. Porque isso não é capricho divino. Isso é ensino de um princípio. Não deixem que nenhuma ideologia ou princípio econômico se interponha entre vocês ou façam vocês interporem-se entre a criatura humana e eu. Somente eu posso avaliar o significado da oferta de cada um a mim. Não meçam, não avaliem, nem ponderem o significado da relação de ninguém comigo. Eu avalio isto. E o que esta mulher fez será contado para sua memória em todo lugar na terra, aonde essa boa nova for anunciada aos homens. Então Judas Iscariotes, um dos 12, que foi quem puxou este assunto, nos dizem o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o Evangelho de João, no capítulo 12, Judas estava defendendo a tese do desperdício, foi ter imediatamente depois disso, ato contínuo, causa e efeito, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus, para negociar a entrega. E os líderes da religião, que foram procurados por Judas, ouvindo, alegraram-se muitíssimo e festejaram e prometeram a Judas dinheiro, muito dinheiro. Porque Judas falava contra desperdício de dinheiro justamente para fazer uma cortina de fumaça para o dinheiro que ele roubava. Psicologia simples de disfarce de ladruagens, desde sempre. Nesse meio tempo, Judas ficou procurando, estudando uma boa ocasião e circunstância
para entregar Jesus aos líderes da religião. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, da festa introdutória à Páscoa, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que façamos os preparativos para tu comeres a Páscoa, para que comamos juntos essa Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água, aqui mesmo em Jerusalém, bem na frente, provavelmente nas imediações do Monte Sião. Quando vocês virem esse homem trazendo esse cântaro de água, segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar. Esse homem, vocês vão ver um homem passando com um cântaro de água. Sigam-no. Ele vai entrar numa casa. Na casa onde ele entrar, digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E esse homem vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram então 2 desses discípulos, foram à cidade e acharam tudo exatamente como Jesus lhes havia descrito. E então, seguindo aquele processual dos acontecimentos, prepararam-lhe a Páscoa no aposento espaçoso e mobiliado, acerca do qual Jesus tinha falado. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12 ao entardecer daquele dia. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, bem pertinho de mim, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer a Jesus, um após o outro: porventura sou eu, Senhor? Sou eu? Respondeu Jesus: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Todos ali metiam com ele a mão no prato. Era uma ceia compartilhada, comum. E Jesus acrescentou: pois o Filho do Homem vai ser entregue, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido, do que nascer para carregar a arquetipia dessa desgraça. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele juntos. Então Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, muitos, muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei o vinho outra vez, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus com vocês. Na realidade, o livro de Atos dos Apóstolos nos diz que ele comeu e bebeu com eles depois que ressuscitou de entre os mortos, porque a ressurreição inaugura a concreção da glória do reino de Deus no espaço-tempo. Tendo cantado um hino, saíram do lugar da ceia, daquele cenáculo bem mobiliado, à noite, e dirigiram-se ao Monte das Oliveiras. Esta foi mais uma leitura do Evangelho de Carreirinha, para mim e para você. Vem me
RVTV, o canal é você.